Estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis. Outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, factos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados. Olá malta, eu sou a Catarina. Desejem-me sorte porque eu tenho que organizar um batizado e a minha sabedoria de hoje é: quem bate esquece, quem apanha não. Olá, eu sou o Pedro, vou amanhã à Alemanha pela primeira vez na minha vida e vou trazer a tua dose semanal de poesia de Espanha. Ok? Então vai assim: In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay que desastre. In Spain we say ay me desangro. Llama a alguien que me muero. Que te quiero, pero ay que me muero. In Spain we call it soledad. Oh, que lindo! Tão lindo! Gostei muito. Então, antes de começarmos aqui o nosso episódio hoje, o episódio número 18, malta, portanto estamos quase no fim da temporada, não é, Pedro? Eu queria só deixar aqui um apontamentozinho. A minha sabedoria de hoje foi: quem abate esquece, quem apanha não, por uma razão. O caso que eu vou falar hoje não tem nada a ver com o que eu vou dizer agora, mas eu queria só deixar isto aqui, porque estamos a dia 13 de março de 2024 e desde dia 1 de janeiro de 2024 tem estado a morrer uma mulher por semana por violência doméstica. Yeah. Ok? E eu queria só deixar isto aqui e queria também dar os meus parabéns aos grandíssimos otários, não tem outro nome, que votam em partidos que têm deputados acusados de violência doméstica e de abusos sexuais e mais umas quantas. Eu sei que eu sou uma formiga neste país e que a minha opinião não conta para nada, mas queria só deixar aqui o meu descontentamento com a situação atual, porque se as mulheres antes sofriam, acho que daqui para a frente ainda vai ser pior. Não, obviamente, e super razão, ou seja... Estamos a tirar cada vez mais os direitos às mulheres e os direitos humanos, não é? Assim, sim, em falando geral. Sim. Falando geral, os nossos direitos humanos estão completamente... Pronto, vamos voltar ao Salazar, que é o que muita gente quer. Aquilo que a maior parte das pessoas quer voltar o que a maior parte das pessoas que quer voltar ao tempo do Salazar são pessoas que não têm noção que vão ficar aqui pouco tempo e quem vai sofrer é quem vem cá ficar. São os filhos deles, os netos deles, os bisnetos e por aí afora. Mas pronto. Vamos tratar de outros negócios, malta. Eu sei que havia assim um bocado pesado, mas ou seja... estava preso aqui e como temos a Anitta, eu acho que podemos usar também aqui a nossa plataforma da Anitta, digamos assim, usar a voz da Anitta para... Obviamente. Falar, pronto, para dar assim uns desabafos de vez em quando, porque não? No fundo também estamos aqui a falar um com o outro, não é? Portanto... Claro, obviamente. Não, eu também estou a desabafar contigo, não é? Portanto dou super props à tua mensagem. Em Espanha vamos igual e pelo mesmo caminho. Ainda que eu acho que agora aí em Portugal estão a despertar para uma extrema-direita totó que existe. Aqui eu acho que já começámos a despertar de ver que eles são totós. Então okay. já subiram, já estão a baixar, graças a Deus. Mas é isso, e a mesma situação que vocês aí, deputados condenados por violência doméstica, deputados com fraude, com tudo, e nada, para juntar aos teus dados, não tenho dados de 2024, mas entre 2003 e 2024 houveram 1242 assassinatos por violência de género na Espanha. Então, pronto, é isso. Pronto, vamos pensar bem. Um mundo triste que vivemos. Exato.
e vamos fazer pá, o máximo que nós pudermos para. Sim, vamos pensar onde é que pomos a Para mudar cruzinha. isto. Vamos pensar onde é que pomos a Exato. cruzinha na próxima vez que nos chamem a votar, tá bom? Porque, pronto, eu ainda que esteja aqui também voto para aí. Não, Exato. na minha cabeça não tem sentido nenhum, mas pronto. Continuamos. É nada, é. Pronto, como eu estava a dizer, então vamos voltar a negócios da Anitta, ok? Let's go, business. Quem começa é o Pedrocas, por isso, bora lá, what you got for us? Sim, senhora! Então, o meu caso chama-se Um Monge Shaolin. Um monge quê? Shaolin. Shaolin. Shaolin é uma comunidade da China, Tibete, uma coisa assim, que eles tinham budistas, Shaolins e coisas assim. Ok? Ou seja, é uma comunidade, é um nome, vá, digamos Ok. assim. Estamos em maio de 2013. O nosso personagem principal chama-se Juan Carlos Aguilar. Nasceu em Baracaldo, no País Vasco, em 1965, no seio de uma família de 5 filhos, cujos pais eram pastores. Ele tinha uma paixão pelas artes marciais, que veio do irmão mais velho dele, José Luís, aos 10 anos de idade. E sobre o seu irmão, há que dizer que o nosso protagonista sofreu abusos psicológicos e físicos por parte do irmão. Mas ainda assim, friends forever. Porque os dois montaram 2 ginásios de artes marciais em Bilbao. Ok. Anyway. Juan Carlos apresentava-se como um representante de Buda na Terra. Sim, vamos por aí, amiga, vamos por aí hoje. Aos estudantes que iam à sua casa para aprender as técnicas que supostamente tinha estudado durante a sua estadia no mosteiro de Shaolin, situado na província de Henan, na China. Tinha viajado para lá, segundo ele, em 1992, com 27 anos, para regressar como um guerreiro antigo, um monge Shaolin, ok? Ao fim de vários anos, após a abertura destes 2 ginásios que se multiplicaram incluso, e aquilo ia muito bem o negócio, e a fundação do chamado Monastério Budista Oceano de la Tranquilidade, Nossa sim, Senhora. também criou um mosteiro ele, também em Bilbao, neste caso, descobriu-se que não era verdade. Estes monges não existiam na China há mais de 300 anos. E Juan Carlos não tinha qualquer acreditação que confirmasse a sua formação em artes marciais nesse país. Inclusive, quando o seu caso se tornou conhecido, a Federação Espanhola de Karaté enviou uma circular a todos os afiliados do Karaté, às delegações, né? Alertando para o facto de Juan Aguilar nunca ter sido federado nem associado, pelo que obviamente nunca tinha ganhado qualquer campeonato de Kung Fu, nem em Espanha, nem na China, nem em lado nenhum. Exato. Porque se tu não és federado, não és associado, tu não podes ir a competições. Mas Sim. exatamente, ponto. Portanto, ele dizia que tinha ganhado o campeonato do Kung Fu na Espanha 3 vezes, o do mundo uma vez, que não sei o que. Ele, na cabeça dele, Delulo, muito Delulo. Muito Delulo. Para lá de Delulo. Ele fez tanto Delulo, que na cabeça dele que ele já era Trululo. Estás a perceber? Ai. Ele afirmava que sim, né? Tenho os números até. Ele tinha dito que foi 8 vezes campeão de Espanha. Não Ai, uma meu nem Deus. 2, é? 8. 8 vezes amiga. campeão. Ai, mãe do céu. E não uma vez campeão do mundo. 3 vezes. É? Ah. Grande. E que tinha sido o primeiro mestre de artes marciais formado no mosteiro de Shaolin. Aquele que já não existe há 300 anos. Exatamente. Olha lá, ele pegou numa máquina do tempo e foi Certeza atrás no absoluta. tempo e formou-se. Pronto, então, há uma Pronto. explicação para tudo. Vá, vamos lá. Mas nesta altura o místico Shifu, mestre em chinês, Exato. como ele se auto-intitulava, sempre vestido com o clássico o fato tipo cor de Yeah. laranja dos monges, Shaolin, já tinha aparecido numa mão cheia de programas da televisão. Sim. Ok. Ele até foi convidado a ir a programas de Nossa televisão Senhora. a falar das suas merdas.
O seu olhar Dava-lhe penetrante. voz, dava-lhe voz. Bastante, sim, era tipo, eles acreditavam que aquilo era o primeiro mestre de artes marciais vindo da China do Judas. Tinha um olhar penetrante e um domínio quase sobrenatural do Kung Fu. E os seus ensinamentos filosóficos e espirituais chamavam a atenção dos jornalistas de TV. Ou seja, ele era bom de língua. De falas. Tinha bom paleio, tinha bom paleio. Claro, e também partia tijolos e merdas dessas assim com as mãos, os assim, pés, todos. etc. Sim, deve ter visto um Aqueles tijolos tutorial. de esferovite, né? Deve ter visto um tutorial no YouTube e disse, olha, tá cá. É assim. Juan Carlos começou a ganhar cada vez mais seguidores. Todos queriam aproximar-se das suas estratégias de renovação espiritual, a alcançar a comunhão entre o corpo e a natureza, em que ele dizia viver e proclamava na televisão. Ou seja, as pessoas iam lá para viver com o teu próprio eu, para descobrir-te, para tocar o tambor, aquele... Exato. Sei lá. Ele também tinha o canal do YouTube do Monastério Budista Oceano de la Tranquilidade, onde ainda se podem ver muitos dos seus vídeos. Existe, está lá. Se vocês estiverem curiosos, vão ver lá os tarumbismos aqui do Shaolin. Querem ver. Exato. Em alguns deles, ele chama-se a si próprio Juan. H-U-A-N. Juan. H-U-A-N. Juan. Claro, numa tentativa de orientalizar o seu nome original, que é Juan. J-U-A-N. Pronto. Ok, amiga. A 25 de maio de 2013, Juan conheceu Jenny Sofia Rebollo. Ela era mãe de 2 filhos e, segundo algumas crónicas da época, prostituía-se depois de uma má fase economicamente e tal. Foram ao ginásio do Shaolin para ter relações sexuais e ele acabou por amarrá-la, fotografá-la, dissecar o seu corpo e escondê-lo em diferentes partes do ginásio e da sua casa. Eu lancei tudo de uma vez, desculpa. Eu não estava nada à espera disto. Sim. Tudo nada, tipo, porque ele foi e Yeah. What the fuck? Peço desculpa, mas é que tinha que ser mesmo assim. Nos dias que seguiram, o falso Shaolin continuou a ensinar os seus alunos com o corpo desmembrado dela pelas instalações. Ai, meu bem do céu, não. Claro, não estava ali à vista das pessoas, mas estava ali. Estava ali, pois, claro. Pouco mais de uma semana depois, a 2 de junho, o nosso Shaolin voltou a recorrer à prostituição e desta vez contatou e conheceu Maureen Ada Otuya. Depois do sexo, começou-lhe a fazer o mesmo ritual que tinha levado à morte de Jennifer, mas Maureen conseguiu libertar-se e pedir ajuda. Graças a Deus. Yes. Yes. Uma vizinha chamou a... aí lá. Ertzaintza, que é a polícia do País Vasco, nunca sei como dizer. Escreve-se de uma maneira disto de outra, mas vamos dizer que é Ertzaintza, quando ouviu os gritos dela, da Maureen, porque a Maureen estava dentro do ginásio, que ele tinha tipo a persiana fechada, que era tipo de barrotes, e ela conseguiu gritar pela persiana, mas o Shaolin conseguiu apanhar ela outra vez. Sim, tinha aqui plot twist, sorry. Quando chegou a Ertzaintza, era demasiado tarde. Encontraram a Maureen em coma e à beira da morte. E à volta dela, muitas das armas que o Shaolin utilizava nas suas aulas e demonstrações. Serras, machados, sabres, bem como vídeos e fotografias de mulheres nuas em atitude de subjugação, incluindo as 2 vítimas. A Maureen morreu 2 dias depois, no hospital. Pelo que eu estou a ver, ele devia sacar polaroids, tipo ao momento do que estava... Exato. Numa primeira... Sabes que... Desculpa, sabes que muitos deles fazem isso para não ter tipo rastros digitais, né? Porque há muitos assassinos e serial killers, sei lá, whatever, que guardam lembranças das pessoas, e pode ser um objeto ou pode ser as fotografias, e normalmente eles vão às polaroids porque fica tipo ali com eles na mão. Claro, tem sentido. Não há registros digitais da coisa. Tem muito sentido, para ser honesto. Mas pronto, também não vejo... Tal era o êxtase mental deste senhor que ele
estava ali a fazer mal a uma pessoa e tinha ali fotografias das outras que ele já tinha feito mal para ir vendo. Tipo, Exato. what the fuck? Não. Anyway. Numa primeira declaração após a sua detenção, Juan Aguilar afirmou que tinha tido um ataque de fúria descontrolado devido a um tumor cerebral para o qual estava a ser tratado há 2 anos. Isto foi confirmado pela Artsanza na altura. Confirmado que ele teve um tumor, não confirmado que ele teve um brote psicológico. Exato. Após esta declaração foram publicados vários artigos em que diferentes peritos afirmam que os danos cerebrais de um tumor, podem alterar certos comportamentos de uma pessoa, mas não vai transformar a pessoa num assassino. Num assassino, não. Exato. Ou seja, o comportamento pode alterar, sim, mas não chega a esse ponto. Exatamente. Ele declarou: quando me apercebi que ela estava morta, tentei livrar-me dela. Tive flashes de percepção. A realidade misturou-se com a perda de controlo, tal como tem acontecido nos últimos 4 anos. Isto ele disse sobre o assassinato de Jennifer, a primeira que ele matou. A primeira, exato. Disse também que, aqui entra um bocado o tarumbismo dele, habitual, né? Que depois de subir mais 5.000 metros de altitude, devia estar numa expedição destas de buscar o teu próprio eu, a tua verdade, sei lá, sofreu uma quase morte e que, a partir desse dia, o seu pensamento abrandou, teve desconexões e o seu cérebro parecia estar a desligar-se. Teve uma epifania. Descobriu o Santo Grial, uma merda assim. Só pode. Claro, eu acho que também, não sei, eu não sou escalador, ou como é que se chama essa coisa, dá igual, mas eu acho que a 5.000 metros de altura começa a faltar um bocado de oxigênio, então se calhar sim, é possível, é capaz do cérebro abrandar um bocado, não sei. Para quem vê filmes, eu acho que isto faz sentido, senão, não, dá igual. Os médicos diagnosticaram-lhe um quisto aracnoide congénito na região temporal esquerda do cérebro. Sim, é um quisto que não é assim redondinho, é um quisto assim, mas já tem ramificações. Estás a perceber? Ou seja, é quando deduzo, que me corrija o meu ex-namorado se eu estou errado, porque ele trabalha com isso. É quando o cancro já começa a expandir-se, já não está ali. Estás a ver? Eu não sabia. Ai, desculpa, eu não sabia que o termo era aracnoide. Claro, porque parece uma aranha, porque começa a ter Exato, patas. faz todo o sentido. Claro. Olha, há bocado caiu-me aqui uma aranha na mão. Eu fiquei a tremer. Ai! Não foi na mão, foi no braço. Eu fiquei aqui a tremer para aí durante meia hora. Horror. É horror. E agora disseste assim aracnídeo do nada e eu. Era aranha. Espera aí. Não vai ser que a aranha escute e venha de repente outra vez. Não. Ok. Nada. Sorry. Pronto, ele tinha isso, né? O quisto aracnoide congénito na região temporal esquerda do cérebro, para o qual o único tratamento, porque claro, aquilo já não... eram medicamentos para a memória e para regular o comportamento. Mas voltamos a dizer, pode alterar o comportamento, sim, mas não quer dizer que a pessoa se fique violenta. Pode ser que a pessoa tire para estados de depressão, para estados suicidas, para... Estás a perceber? Mesmo, eu acho que mesmo que te dê para um estado mais agressivo, acho que é preciso uma alteração realmente tipo, forte, de outro mundo para tu passares tipo, de uma pessoa agressiva a discutir e não sei o que mesmo, tipo, partas um prato, batas na mesa, claro, se for, a matar alguém. Uma pessoa. Exato. Mais que uma pessoa. Tipo. Obviamente. A 15 de abril de 2015 teve início o julgamento do Juan Carlos Aguilar. Ele era acusado de ter assassinado 2 mulheres e desmembrado uma delas. Foi constituído um júri popular de 9 pessoas. O falso Shaolin, o Shifu, o Wan, mãe de dragões, liberador de cadeias, rei dos 7 mares e dos não sei quê. O homem que começava a tornar-se uma espécie de referência mediática do Kung Fu e do budismo na Espanha foi finalmente condenado por unanimidade a 38 anos de prisão pelo assassino destas 2 mulheres. Durante o julgamento, uma das suas seguidoras e alunas testemunhou que, agarrem-se, um dia depois do assassino
do assassínio da Jennifer Aguilar, o professor pediu-lhe que fosse para o ginásio e esperasse enquanto, numa sala contígua, se ouviam ruídos de ferramentas, motosserras, berbequins, etc. Cerca de 2 horas mais tarde, com os olhos vendados, levou-a para a sala, disse-lhe para fazer uma pose e tirou-lhe fotografias. Pediu-lhe que tocasse num ponto específico da cama onde ela estava deitada e ela diz que roçou algo frio e duro. Era o corpo da Jennifer, mas ela não sabia. Despediram-se e ele foi de carro para a Universidade de Deusto com vários sacos que as câmaras conseguiram captar e que mais tarde se demonstrou que ele atirou pedaços do corpo para a ria de Bilbao. O júri não viu sinais de crueldade e o falso monge, que viu as artes marciais como um instrumento para controlar as suas emoções, permaneceu durante uma boa parte do processo judicial de olhos fechados, numa atitude meditativa e de indiferença e quietude. Ou seja, ele estava ali no julgamento com os olhos fechados a meditar de relax. Do tipo, estou mas não estou. Exato. Anyway, admitiu a sua culpabilidade completa perante os advogados das duas mulheres assassinadas e perante a Associação de Lucha por los Derechos de la Mujer Clara Campoamor, que estava ali também como acusação popular. Exato. Ou seja, a própria associação também quis acusar Exatamente. isso. Mas em nenhum momento ele deu sinais de arrependimento de nada. Uma pessoa mesmo tipo sem Sim, remorsos. completamente. Doente. Pronto, no meu caso, a Anitta foi presa. Yes. E olha que adequado que tu dás essa mensagem no início do episódio e eu trago-te um caso. Eu virei-me e eu disse logo, o meu caso não tem nada a ver com a mensagem que eu vou dar aqui, mas eu não fazia ideia que o teu tinha. Eu também não parei para pensar nisso. Mas olha, amigos, porque vocês estão a ouvir, mais uma vez uma prova que eu e a Catarina estamos conectados É que vocês... 1000%. Vocês são mesmo testemunhas, porque eu acho que para quase todos os episódios, pelo menos ultimamente, em quase todos os episódios, tem havido qualquer coisa que a gente combina sem combinar. É espetacular, juro. Isto é brutal, brutal, amigos. É totalmente. mágico, juro, é mágico. Meu Deus. Completamente mágico. Bem, tenho vontade de saber o que é que, I think it's my turn. tu tens por aí para nós. Right, I think it's my turn. Então, let's go. Let's go. Portanto, o meu caso chama-se Uma Viagem Mal Planeada. Já gosto. Era um dia normal até que o avião caiu. Exatamente! Exatamente. Então, o Luís, militão guerreiro, que trabalhava com a mulher na empresa do sogro, que o sogro morreu aí por volta dos anos, no fim dos anos 90, deixou os dois encarregues da empresa, né? Aquilo que eles foram a descobrir é que tinham dívidas para caraças, ou seja, o sogro morreu e deixou os dois carregados de dívidas. Isto aqui acabou por alterar ali assim um bocado a dinâmica do casal, então eles divorciaram-se. O Luís, com uma grande pressão por causa do divórcio e das dívidas, muito mal, muito triste, muito coitadinho, não queria voltar para a casa dos pais porque considerava isso uma humilhação, não é? Well. Então entrou ali assim numa grande pressão. E em 2001, na passagem de ano, portanto 2000 para 2001, ele passou-a com um amigo, que é o Tavares, que também trabalhava com ele na empresa do sogro, ou seja, acompanhou todo este processo do divórcio e das dívidas e não sei o quê. Segundo o Luís, foi até o Tavares que o apresentou a toda uma vida de álcool e drogas e prostitutas e não sei o quê, e emprestou-lhe também cerca de 2.500 euros, mais ou menos, para que ele ajeitasse a vidinha dele. Esse Tavares aí, Ganda boa Tavares, influência, pá. Tavares. Coitado do Tavares. Coitado para ter vírgula. Oh my God. Não, calma. Não. Porque, então, foi nesta passagem de ano 2000 para 2001, tinha o Luís 32 anos, que teve uma epifania também. Isto hoje é dia de epifanias. E decidiu então mudar drasticamente a sua vida.
O Luís sempre ouviu falar muito bem do Brasil, principalmente das mulheres, não é? Ai, Foi para o hetero Brasil. básico, cis branco. fuck my Exato, life. exato. Mais do mesmo. Foi para o Brasil com o intuito de arranjar um rabo de saia, ok? Olha Só que ele vai para- longe para arranjar uma mulher. Exato. Para superar a depressão e estas coisas todas. E foi também com a intenção de fugir do Tavares, para não lhe pagar os 2.500 euros de volta. Ok. Então ele deixou o Tavares, ele deixou a empresa, deixou a ex-mulher em Portugal, vendeu absolutamente tudo, vendeu o carro, foi para São Paulo. Isto em fevereiro, ou seja, tipo ali janeiro, passagem de ano, deu-lhe a epifania, fevereiro já está em São Paulo. Estás a ver? Foi até o Ceará, onde alugou uma barraca na Praia do Futuro, uma das famosas praias, uma das praias mais famosas de Fortaleza. Ela, milionária, Exato. não Ela quer pagar milionária. 2.000 euros, não vai para o Brasil, aluga uma barraca na praia, não sei o quê. Olá? E diziam que, vou deixar aqui já assim um spoiler de uma coisa um bocadinho mais para a frente, mas diziam que ele estava incluído, inclusive em negócios de prostitutas. Ok? E Ainda por cima era putero. Roda. era. E depois andava metido no negócio, inclusive com menores. Ok? Hostia, puta. Mas a gente já lá vai. Queria só deixar aqui um spoiler, ok? Então, lá está, ali em Fortaleza, na Vela Latina, que era tipo ali um sítiozinho, ele ia começar ali uma nova vida, ok? Vamos então para agosto, não é? Um grupo de empresários portugueses, como empresários de construção civil, decidiram tirar ali uns 10 diazinhos de férias e foram para o Brasil. Os nomes deles, que eu acho importante referir: Joaquim Mendes, Vítor Martins, Manuel Barros, Joaquim Martins, Joaquim Costa e António Rodrigues. Os nomes mais comuns Exato. do mundo. Do mundo. Então é bem difícil achar informação sobre eles e sobre as famílias deles, porque tu pesquisas Vítor Martins, Yeah. só no LinkedIn, meu Deus, no Facebook aquilo te aparece logo ali no Google. É impossível, é Claro. bem difícil. Então pronto. Eles tinham todos entre 42 e 57 anos, trabalhavam todos juntos, decidiram tirar uns dias de férias para o Brasil, ok? Estavam-se todos super animados e tinham combinado, quando a gente aterrar, a gente liga e tal. Isto era o início dos 90, portanto não existia internet, assim como dos 90, dos 2000, não existia internet assim propriamente como existe hoje em dia, né? Que tu mandas uma mensagem, olha, aterrei, Claro. não era bem assim. E pronto, então estavam naquela, combinaram, quando chegarmos ao hotel a gente avisa. Ao chegar ao aeroporto, no dia 12 de agosto, eles foram abordados por imensas agências de turismo. Tipo, a vender pacote e a vender isto e aquilo e o outro. Eles recusaram tudo porque já tinham um guia. Já tinham tudo combinado com um guia. Ora, quem é que era este guia? Ai, O senhor Luís Miguel. Pois claro. é. O Luís foi ter com eles, não é assim... Ele chega ali com aquele sotaque português, né? Uma coisa assim muito familiar, pronto, prometeu festa lá na tenda, prometeu muita bebida, prometeu muita mulher, prometeu essas coisas todas. Lá na Praia do Futuro, que era tipo uma das Claro. mais famosas ali, né? Eles tinham uma reserva na praia de Iracema, com hospedagem contratada uma semana antes para o embarque do Brasil, ok? E não chegaram nunca a fazer o check-in. Fuck. Como era uma viagem entre amigos e nenhum deles nunca ligou para a família em Portugal a avisar, tipo, olha, cheguei, não é? As famílias contactaram a companhia aérea, a Varig, que disse que estava tudo certo. Ou seja, eles tinham desembarcado Tinham em chegado, Fortaleza. Eles tinham chegado a Fortaleza. E nisto acharam todos muito estranho, não é? No hotel eles nunca entraram, nunca houve contacto, não sei o quê. Mas, como era uma viagem de lá está, de 10 dias e, como eu disse, as internets, os telemóveis não era da maneira que é hoje, então a malta pensou, bem, se calhar eles chegaram lá, roubaram-lhes os telefones, uma coisa assim, vamos esperar que eles voltem. Passado esses 10 dias, não se sabe nada, não é? Eles não voltam, eles não estavam no voo de volta e a 22 de agosto o caldo entornou completamente. Então.
22 de agosto, 10 dias, lá está. Entornou Claro. porque as famílias deles, a partir daqui, começaram a entrar em Claro, paranoia. sim, 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 Passa-se sim. alguma coisa, não é? Então, há fontes que dizem que a família que mais ligou a querer saber de notícias foi a do Joaquim Pestana. E esta família insistiu tanto, que fez com que a polícia colocasse, sim, os nomes destas 6 pessoas na lista de desaparecidos e as fotos deles espalhadas pela cidade inteira. Mesmo assim, não deu em nada. Não houve sinal do grupo, das malas, nada, absolutamente nada. É tipo, eles aterraram em Fortaleza e puf. Estás a ver? Evaporou. Desde que eles foram desaparecidos até descobrirem o que é que aconteceu, foram mais ou menos 12 dias. Ou seja, durante estes 12 dias estavam evaporados os meninos. Ok. As polícias do estado do Ceará, do Maranhão e do Piauí estavam envolvidas no caso. Entretanto, a Polícia Federal também se meteu. As camas As camas. as camas de segurança, as Oi, câmaras... eu sou a kinky, é? Camas de segurança. Uai. As câmaras de segurança do aeroporto já tinham sido vistas e mostravam, sim senhora, um grupo de 6 homens a encontrar-se com um. Só que ninguém sabia quem ele era ainda, não é? Claro. Lá foram investigar e meter os guias todos turísticos a depor e eles lá identificaram o Luís Miguel, que também era português e convidou-os para a praia lá não sei do quê. E que o grupo foi tipo tranquilo, sem hesitações nenhumas. Fora das câmaras de segurança do aeroporto. Nunca mais ninguém os viu. Ok? Claro. E nisto, a investigação ficava um bocado... Opa, a investigação aqui estava tipo, ok, como é que eles desapareceram do aeroporto? Claro. Né? Tem que haver... Não há. No dia a seguir a ter sido reportado, ou seja, portanto, com licença, o desaparecimento deles deve ter sido reportado tipo aí 22, 23, portanto, digamos tipo 24, 25, assim. Eles foram... Dá-me um segundo. Sorry. Eles encontraram movimentos nos cartões de crédito da empresa que estavam em nome do António Rodrigues. E existiam também levantamentos e movimentos noutros cartões de outros membros do grupo. E nisto tudo, ou seja, em pagamentos e em levantamentos, foram tipo 25 mil reais. Uau. Num dia. Quem nunca? Exato. Quem nunca? 25 mil. Aqui Amiga. lá está, ou seja, como é que eles evaporam do aeroporto, mas o dinheiro está aqui a ser gastado, né? Ainda por cima, um dia na praia, saiu-me de cara um dia na praia, né? 25 mil reais, Ave Maria. No entanto, pronto, com esta pista eles suspeitaram logo de sequestro, não é? E que o Luís, como se tinha encontrado com eles ali, estava envolvido no crime. A imprensa então divulgou fotos dele e ele foi reconhecido no Maranhão, ok? A polícia, como não podia prendê-lo pelo desaparecimento do grupo, porque não havia propriamente provas que tinha sido ele, não é? Interrogou-o só sobre a falsificação da assinatura no cartão de crédito de uma das vítimas. Nesta altura, esta história já estava all over the news e um homem foi até à polícia e disse que estava envolvido no desaparecimento dos portugueses. Porque lhe apeteceu. Exato. Tipo, eu vou entrar... Pera, olha, se calhar aquilo que eu fiz não foi fixe, deixa-me... Pronto, foi limpar, se calhar foi limpar a consciência. Pronto. Ok. Né? Não vou julgar isso. Teve uma epifania. Exato. Teve uma epifania. Queria viver a sua própria verdade. Exato. Exato. Exatamente. O nome desta pessoa era Leonardo Santos e ele deu a pior notícia possível, que era: estão todos mortos. Morreram todos. Aí eu perdi grande oportunidade, grande burra. É que isso veio-me à cabeça ao instante, Catarina. Como é que A cena que eu falei, eu disse como é que eu não matava. Mas pronto, Ai, bom, meu sim. Deus. Eu acho que Então, deu o mesmo voltar efeito. Espera, vou tentar outra vez. Lá. O nome dele era Leonardo Santos e ele deu a pior notícia possível. Morreram
Todos! Todos! Pronto. O A Leonardo gente ri, disse... pronto, está fixe. Yeah. Mas sabes o quê? Eu até agora tinha esperança. Ou seja, estou a escutar o teu caso mesmo tipo como se fosse um conto da Anitta. Yeah. Tipo, conta-me mais, estás a perceber? Então Yeah. tentei não fazer assumptions. Como é que se diz? Não sei. Tentei não Assumptions. criar histórias na minha cabeça. Exato. E então estava mesmo tipo, ok, então se podem ainda estar vivos e estão raptados mesmo e ele está a gastar o dinheiro. Pronto, mas agora que tu já fizeste aí a abertura do telejornal, já... Exato. Já abri aqui o telejornal, já esquece. O Leonardo disse então, em depoimento, que foi chamado a participar num esquema 30 dias antes daquilo tudo acontecer. O plano era atrair um grupo ao Brasil com um convite de férias. Ou seja, isto foi tudo premeditado. Isto foi Premeditado, tudo pensado, ok? Ele mandou tipo assim um convite de férias para várias empresas, né? Aquela aceitou e eles atraíram então esse grupo até ao Brasil. Foi o Luís que tratou disto tudo. E ele levaria então esse grupo de portugueses à festa na barraca e os seus comparsas. Isso soa tão mal, uma festa na barraca. Festa na barraca, realmente ficou assim escrito. Na cabana. Sim, na cabana. Era cabana, Pronto. não era barraca. Não era barraca. Uma Ali diria barraca. cabana. É cada vez que tu dizes barraca eu penso numa coisa feita de telhas, de metal e madeira. Yeah. É tipo, soa mal. Não, uma tenda. Uma cabana. Uma cabana. Conho. Ai. Ele levava então os portugueses até à cabana, à festa na cabana, e os seus comparsas iam atacá-los por trás quando eles estivessem assim mais vulneráveis e bêbados e com dorgas e coisas assim. My God. Com os 6 reféns, o que é que eles podiam fazer? Pedir resgate às famílias e dividir ali por todos. Ou seja, a intenção era matá-los para pedir resgates ou raptá-los para pedir resgates e coisa, né? O Luís tinha tanta certeza que isto ia dar tudo certo que falou inclusive com a dona ali das cabanas todas, da Vela Latina, a dona Adelina, que ia tipo receber um dinheiro passado disso e que ele depois ia, passado um tempo, ia-lhe dar dinheiro e ia comprar a propriedade dela. Obviamente isso nunca aconteceu e para piorar a mulher até aos dias de hoje nunca mais conseguiu fazer negócio ali. Isto é claro. Naquela que... vila, não é? Yeah. Obviamente. Pronto, de acordo com o Leonardo então, ele recebeu lá os amigos, estavam todos dentro da van, a ir para a praia, passear na praia e ligaram a contratar, aliás, umas prostitutas. Chegaram então à Vela Latina, onde estavam lá outros 3 homens, que eram os comparsas do Luís, né? Juntos estiveram ali todos a beber e a conversar durante umas 2 horas, só que o grupo de portugueses começou a ficar impaciente porque as meninas não chegavam, não é? Então eles começavam a querer sair. Que preguiça da espécie homem. Yeah. Preguiça. Yeah. Eles começaram então a querer bazar. Yeah, bazar. Foi quando então o Luís deu a palavra de ordem. O Luís disse: vais bazar, é o caralho. Basicamente, já, porque ele virou-se e disse: é agora ou nunca. Dale. Então, o Manuel Lourenço, que era cunhado do Miguel, Leonardo Santos, José Ferreira e Raimundo Martins, que eram o grupinho ali, começou tudo a fazer uma grande sessão de pancada. Começaram ali todos a atacar o grupo dos 6, né? Os turistas foram completamente amarrados, roubados, esvaziaram completamente dos bolsos, foram ameaçados pelo militão a dar as senhas dos cartões de crédito, Claro. que foram usados no dia a seguir, né? Claro. O Luís foi ao banco para testar as senhas e ligou ao Leonardo, que tinha ficado lá nas cabanas e que era responsável por seguir com o plano. Claro. Cada um dos portugueses foi levado para quartos separados, sempre com a desculpa que o Luís, quando chegasse, ia negociar com as famílias o resgate, né? Só que não foi nada disso que aconteceu. Os reféns foram completamente espancados e, quando desmaiavam, ainda vivos, eles eram mandados para dentro de um buraco
que eles tinham cavado no dia anterior, eles tinham pago a uma pessoa Oh my 10, God. 10 reais para cavar os buracos no dia anterior, no chão do quarto. No chão desses quartos. Estou em choque agora mesmo, hein? Ou seja, estou mesmo com um nó no estômago só de pensar isso. Uau, que Exato. crueldade do caralho. Era um grupo de 6 pessoas, né? Eram 6 portugueses. Quando os 3 primeiros basaram para esses quartos e não voltaram, os outros 3 começaram a resistir bastante e a não querer ir. Então o que aconteceu foi que estes 3 foram assassinados à pancada e com tiros, ou seja, uma cena mais agressiva que os outros 3, Yeah. mas é assim, foram igualmente enterrados. E a cena foi, os primeiros 3, eles não tinham morrido, ok? Só que eles foram enterrados, desmaiados, Claro. e depois eles acimentaram o chão e pintaram de novo para que parecesse um quarto normal. Oh, ai, what the fuck, man? Exato. É... O Luís e os compinchas dividiram o dinheiro todo dos portugueses e o que é que eles foram fazer? Passar o resto do dia à praia, um dia de relax, a beber umas águas de coco e umas caipirinhas. Oh my God, ou seja, não estou aqui não estou. Não Exato. estou, ou seja... Exato. Ou seja, este depoimento que o Leonardo fez, porque foi o Leonardo que lhes deu estas informações todas, não é? Porque o Leonardo participou nisto tudo e foi dar-se Claro. culpado, ele coisa. Foi no fundo o que salvou aqui a cena, porque senão eles não queriam ser encontrados sequer. Claro, ou seja, ele se não falasse não chegavam lá tão rápido, se calhar. Exato. Ou não chegavam. Ou não chegavam de todo, podiam não chegar de todo, não é? Claro. Tendo em conta que eles não tinham qualquer tipo de vestígio dos portugueses fora do aeroporto, podiam nunca na vida ter Exato. chegado ali, não é? Até aos dias de hoje podiam nunca mais. Mas eu só vou acabar de vos contar a história no próximo episódio. ¡No! ¡Qué cojones! Pero, no. Tu não me disseste nada disso, tanto mal. Eu não estou preparado para isto. Malta, só para vocês saberem, eu não disse ao Pedro que eu ia trazer um episódio dividido, ok? Tu estás a brincar com a minha estabilidade mental. Eu não gosto de surpresas por causa que isso afeta-me o cérebro. Porquê é que tu me fazes isto? Agora, vais-te lixar, fica aqui comigo. Quando fizer um capítulo em 2 partes, eu vou ficar calado. Tu vais ver só. Ok, vou ficar à espera, porque eu acho que já Mas sei espera quando aí. é que tu o vais fazer. Mas espera aí, aqui uma coisa. Mas já descobriram o que é que aconteceu? O que é que tu ainda tens para contar? Mas acha que eu te vou dizer? Não vou dizer. É que eu não estou a ver para onde é que isto pode tirar já, no volume 2. Eu vou trazer o fim da situação, né? O fim da Ok. história. Vou-vos Estou em trazer o choque. fim da história no próximo. Eu não estava nada à espera disto. Eu quis fazer surpresa porque o Pedro já me tinha pedido. Sim. Para eu trazer assim uma surpresa. Porque, assim no início da nossa temporada, no início do nosso podcast, o Pedro fez um episódio do género e ele pediu-me para eu fazer também. Só que eu não o avisei que eu ia fazer. Então, Que isto foi maldita que tu o és. choque. Isto foi o choque real do Pedro. Na próxima semana, em Anitta Comete um Crime, o caso do Pedro chama-se Uma Podcaster Assassinada. Assassinada. Ai, por amor Vocês, de malta, Deus. eu desafio-vos a irem contar isto, a irem ver os episódios desde o início para contarem a quantidade de vezes que o Pedro já me disse isto, que eu vou Exato. morrer. Ando aqui a brincar. Olha, qualquer dia, Olha. olha, se me acontece alguma coisa, a malta vai achar que foste. Vem em direto em mim, exatamente. E depois ele era bom rapaz, dizia olá, Exato. quando me via. Era um dia normal até o avião cair. Ai, por amor de Deus.
Ai, mas bem, malta, ficamos por aqui. Ai, eu até estou aqui a partir as coisas, meu Deus. Ficamos por aqui hoje, ok. Espero que tenham gostado da minha surpresa. Ela fugiu a boca para a verdade. Espero que não tenham gostado da minha surpresa. Ai, meu Deus, dei-me tantas bochechas já. É do Botox, certeza absoluta. É, só pode. Eu estou a nadar a dinheiro para o Botox. Claro, bochechas. obviamente. Oh. Nada, lembrem-se que faltam 2 capítulos para terminar a temporada. Yes. Porquê que a gente diz isto cada capítulo? Porque a gente tem vontade de acabar. Opa, eu vou dizer, nós estamos, é assim, a gente não quer acabar cá, Anitta, obviamente, mas Obviamente nós estamos ansiosos por férias, nós precisamos de férias. Sim. Eu não sei, quando vocês virem a minha cara neste vídeo, vocês vão perceber. Eu estou com olheiras enormes, a gente precisa de descanso, a gente precisa de uma pausa. Então, e atenção que uma pausa é uma coisa boa, porque a gente vem com a força toda. Claro, é porque Não, vocês número não estão dois. bem a ver, mas a gente vai fazer uma pausa sem fazer uma pausa, que a gente vai continuar a trabalhar nisto. Bem, Então, tecnicamente, já. Mas pronto, mas vai ser mais leve. Mas não vai, mas não vai. Vai, mas não vai. Exato. Vem abanou. Vai, abanou. Nada, só porque eu acho que já há muito tempo que a gente não lembra os nossos ouvintes disto. Comparte o podcast com a tua amiga, com o teu amigo, com o teu amigo especial, com a tua mãe. Põe aí na televisão. A gente fica tão giro quando a gente sai na miniatura do YouTube na televisão. É tão giro. Dá o play. Faz isso. Comparte com as tuas pessoas. Olha, põe na televisão da tua avó, claro. do teu avô, porque a gente hoje trouxe até uma mensagem importante no início deste vídeo e tudo. Mostra-lhes este episódio. Completamente. Mostra aos teus avós. Segue no Instagram. Sim, a gente põe coisas... Vocês, quem não segue o Instagram não sabe, juro que não sabe o que está a perder. Vocês Mesmo não a têm sério. noção das criações que o Pedro faz. É porque se vocês pensam que a gente somos um bocado de palhaços aqui no podcast, no Instagram vocês não têm a noção do nível de palhaçada. Juro, vocês têm que seguir o Instagram. Vocês não Por sabem. falar nisso, eu tenho que meter ali qualquer coisinha hoje. Olha, eu hoje acordei e um dos meus primeiros pensamentos foi: há muito tempo que não se põe nada no Instagram. Há muito tempo, Tipo há uns dias, e nada para ir além, tá a ver? Mas, Não, mas é verdade. sim, porque a gente não tem, nós não somos influencers, então a gente não tem uma rotina de publicações para o Instagram nem nada de género, está bem? Não. Mas o Pedro faz coisas engraçadíssimas que vale super a pena ver e rir. Claro, e a gente diverte-se, obviamente. Bastante. Nada, a gente fica aqui sempre aqui a falar. Quero só compartilhar uma coisa. Espera aí que este é bom. Desculpa, vai. Não é este fim de semana, é o próximo fim de semana, ok? Ou seja, ainda vai haver um episódio antes disto, mas eu digo já antes que eu me esqueça. Já, exato. Já está. Sabes onde é que eu vou? Aonde? Vou a Andorra, amiga. Então vou ver se consigo sacar ali alguma coisa relacionada com o caso de Andorra, nem que seja localização ou uma coisa assim. Ai, estás a perceber? boa. Para compartilhar aqui com vocês todos e tal. Vou tentar mesmo conseguir isso. Ai, que fixe! Vou. Sim. Quero ver. Quero ver, Ana. Nada, Catarina, diz tchau. Tá feito, adeus, tchau, beijo. Besito, Não, gente beijo, guapa. tchau. Beijo, tchau. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say ¿qué coño hago? In Spain we say joder